Vamos lá, galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Bora para mais uma aulinha, né? Então, ó, continuar falando sobre função, tá? Hoje vamos entender um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais sobre função. Bom, pensa o seguinte, nós temos dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Nesse conjunto A tem números, no conjunto B tem números, certo? O que é a função? O que ela faz? Nada mais é do que uma regrinha, essa regra pode ser chamada de lei de formação, tá? Anotei aqui do ladinho também, que às vezes aparece como lei de formação, que é, digamos que uma transformação. Eu pego um elemento daqui, coloco nessa máquina de transformação, faço alguma coisa com esse elemento, tá? Através dessa regra, e aí cria uma associação. Essa regra mostra como associar esses elementos, tá? Estudar a função é estudar essa regra, estudar como é feita essa transformação, quando que eu posso fazer, de que jeito que vai ser feito. Tá? Aos poucos a gente vai estudando cada item desse. Tá? Então a função pega um elemento aqui do conjunto A, por meio desta regra, faz uma transformação, né, na lei de formação e chega lá num elemento do conjunto B, tá certo? Nós vamos ver bastante esses desenhos aqui, tá? Parece um formato oval, né? A gente chama de formato elíptico na matemática. E ele ajuda a gente a entender um pouquinho quando é função, quando não é função, por meio desses desenhos que nos mostram quando é ou quando não é função, tá bom? A gente tem duas regrinhas, eu vou colocar elas aqui no próximo quadro e a gente vai ver alguns exemplos de função e quando que não é função por meio dos diagramas, tá certo? Anota, copia aí e a gente vai fazer esses exemplos. Então, olha lá, com esses diagramas aqui a gente consegue entender um pouquinho melhor. Pensa bem o seguinte, existem duas regrinhas bem simples que se aplicam apenas ao conjunto A, ao conjunto de partida, tá certo? Aos conjuntos de partida, que diz assim, ó, não pode sobrar elementos. No livro, ou em alguns lugares mais teóricos, diz que não pode haver exceção, não sobra ninguém, tá? Mas aqui mais simplificado, não pode sobrar elementos. Tá? Segunda característica, segunda regra, não pode haver duplicidade no conjunto A. Repare que as regras se aplicam ao conjunto A. O conjunto B é o cara mais livre que existe. Pode sobrar elemento, pode ter duplicidade, pode ter de repente só um elemento, pode ter infinitos elementos. O conjunto B não existe regra para ele. Então observe o seguinte, ó, nós vamos analisar cada caso aqui desses três e dizermos é função, não é função. Tá? Vamos lá. Primeiro caso. No conjunto A, sobra alguém? Não. Todos os elementos do conjunto A estão relacionados com alguém do conjunto B. Ok, primeiro, beleza. Segundo, tem alguma duplicidade? De um único elemento sai duas flechas, sai duas relações? Não. Cada elemento está relacionado com apenas um elemento do conjunto B. Então, esse caso aqui, nós podemos afirmar que é função. Vamos para o próximo ali, ó. Tá? Vamos aqui. Primeira regra, não pode sobrar elementos. E nós já encontramos aqui, deixa eu até colocar com a outra cor aqui, ó. Encontramos aqui alguém que não está relacionado, está sobrando, já não cumpre a primeira condição, tá? Então tem alguém no conjunto de partida que não está se relacionando com outro elemento lá. Então nesse caso aqui nós devemos afirmar que não é função. Letra bonita, né? Gostar. Próximo. Olha lá. Tá relacionado todo mundo, né? Então quer dizer que o primeiro caso, beleza, ó. Não pode sobrar elementos. Não sobrou ninguém, tá tudo ok. Mas e o segundo caso? Não pode haver duplicidade. Reparem aqui que tem um negocinho estranho aqui, ó. Deste elemento estão saindo duas flechas, duas relações. O mesmo elemento se relaciona duas vezes. Ele tem duas funções para ele. Na verdade, isso não é função, porque ele não cumpre a segunda condição aqui, ó, tá? Tem uma duplicidade aqui. Então quer dizer que nesse caso também não é função. Antes de continuar aqui, eu queria chamar a atenção para o B. O B é o cara mais engraçado que tem. Ó, ele sobra elemento, aqui sobrou elemento. Às vezes ela chegou dois em um só, chegou dois em um só, duas funções em um elemento só. O B é o cara mais tranquilo, neutro, sossegado da vida.
ele não interfere no é função, não é função. Quem que eu tenho que prestar atenção? Conjunto de partida, conjunto A. Não pode sobrar ninguém e não pode ter duplicidade. Não pode sair duas flechas de um só. Dessa forma, por meio dos diagramas, nós já conseguimos dizer de uma relação, de uma regra lá. É função, não é função. Tudo bem? Agora a gente vai ver a parte mais científica, digamos disso, tá? Que é ver como que eu escrevo, como que eu me refiro a uma função, tá certo? Não esquece de copiar e anotar, a gente já volta com o próximo passo. Vamos lá então, ó. Notação quer dizer só como que eu devo escrever, tá? Como que eu falo, como que eu me refiro a cada item desse mais matematicamente, tá bom? Então não se preocupa tanto aí, o importante é entendermos como é que vai funcionar. Quando eu falar domínio, quando eu chamar de contradomínio, você sabe do que está falando, tá bom? Veja bem o seguinte, ó. Seja f uma função de a em b. Dizemos que a, quando diz assim essa letra maiúscula, a é o conjunto A, tá bom? É o domínio. A gente pode escrever domínio, mas geralmente é colocado apenas a letra D maiúsculo dentro do parênteses. E B, aonde chega, né? A é o conjunto de partida lá, o domínio. Aonde chega a gente chama de contradomínio, que geralmente é abreviado também com CD, letras maiúsculas. E esta é a notação que a gente usa para a função. Quando você vê isso daqui, é uma função. Diz assim, ó, função f, como que ela é feita? Ela é uma relação, isso aqui significa relação, do conjunto A para o conjunto B. Ou seja, pega um elemento do conjunto A, passa por meio da transformação na máquina de carne moída e vai sair lá um elemento do conjunto B. Pega um elemento do conjunto A, relaciona com o B. Pega um elemento do conjunto A, relaciona com o B. E assim vai. Repare que aqui cumpre aquela regra. Não tem ninguém sobrando e não tem ninguém em duplicidade. Não tem duas flechas de um único elemento. Então o conjunto de partida, que é da onde eu pego meus elementos para passar na transformação, é chamado de domínio. O conjunto contradomínio é onde tem um monte de opções, tá? É o conjunto de chegada, tem um monte de opções. Só que às vezes, tá? Nem sempre, às vezes algumas não são usadas, como essas daqui. Tá bom? Então são elementos que estão no contradomínio, ou seja, eles estão disponíveis, só que às vezes não é usado. Bom, vamos focar aqui nesses elementos que são usados. Ó. Opa, passei. Esses elementos que são usados aqui, nesta relação, eles recebem um nome específico. Eles recebem o nome de imagem da função. Imagem da função, que é chamada assim, ó, IN. Tá? Receber o nome de imagem da função. Tá certo? Então, ó, domínio, contradomínio, imagem. Tudo bem? Veja que imagem é um subconjunto do conjunto B. Quando a gente fala subconjunto, é um conjuntinho menor dentro daquele conjunto inicial, tá? Então não é que todo o conjunto B é imagem. Pode acontecer? Pode. Mas você tem que ver lá quem que está se relacionando. Quem está relacionando com o elemento do A faz parte da imagem. Quem não está, ó, esses dois aqui, mais esse aqui em cima, não está se relacionando com ninguém, está sobrando. Então eles não fazem parte da imagem, fazem parte apenas do contradomínio. Tudo bem? Vamos com um exemplo numérico para a gente entender um pouquinho melhor isso daí? Anota lá, tudo bem certinho? E vamos para o próximo passo. Vamos lá para um exemplo aí mais numérico, um pouquinho mais fácil de entender. Bom, então eu tenho a função f, que vai de A em B, né? Domínio contra domínio. E essa função, lá que a gente falou daquela regra que mostra como que associa, mostra como que liga, como que faz essa relação. A regra está aqui. Para cada função vai ter uma regra diferente, tá? Então aqui, ó, a regra é essa daqui, ó. A gente lê assim, ó, f de x, a função de x, tá? Ela é 2x mais 1, onde x é a nossa variável, né? O f de x também é uma variável, logo a gente vai entender qual é a variável dependente e qual é a independente, tá certo? Olha bem, primeira coisa, só mais um detalhe aqui importante, ó. Os conjuntos A e B, um elemento que está no conjunto A é o elemento x. Então a função pega um elemento x, por isso que a gente diz f de x. Pega uma função, pega um elemento x e passa pela função, passa pela transformação e chega um elemento aqui no conjunto B, no conjunto contradomínio. Esse elemento às vezes é chamado de y, tá? E também pode ser chamado de f de x.
Então, y e f de x é a mesma coisa. Às vezes nós vamos encontrar escrito da forma f de x igual, tá, a função. Às vezes nós vamos encontrar y igual a regrinha. Então, se eu escrever isso ou escrever isto, ó, y igual a 2x mais 1, é a mesma coisa, tá bom? Às vezes chama de f de x, às vezes chama de y. Então, pense nisso. A função pega um elemento x, sempre vai ser o x, tá? Do conjunto A, passa pela transformação e chega num elemento no conjunto B. Esse elemento é o nosso y. Veja que vai chamando de x e y. Lembra que agora no comecinho de função a gente viu sobre plano cartesiano, né? Um par ordenado, um pontinho no plano cartesiano é um par ordenado xy. Tem tudo a ver, tá bom? A gente já vai entender aí que vai se conectando tudo isso daí. Vamos lá, vamos ver como é que eu resolvo isso então. Na verdade a gente não vai resolver, só vamos pensar um pouquinho, né, como que forma essas relações aí, como é que forma essa função. Veja que nós temos um conjunto A, um conjunto de partida chamado domínio. Nós temos um conjunto B, que é onde chega, né, o conjunto de chegada chamado contradomínio, tá? E nós temos a regra, é a mesma, né? Aqui eu escrevi com f de x, aqui eu escrevi com y. Tem essa regra que pega esse elemento x daqui, um de cada vez, passa numa transformação, que é esta, e chega em algum desses elementos aqui. Vamos lá? Vamos fazer isso? Como é que eu mostro isso? Como é que eu faço isso? Veja bem, eu pego a minha função f de x igual a 2x mais 1 e eu vou trocar as minhas variáveis, ou seja, eu vou pegar lá no conjunto A, que é o conjunto de partida, né? Eu vou pegar um de cada vez desses números e vou substituir aqui no x, tá? E aí a gente vai ver em qual elemento do B ele vai chegar. Tem que chegar em algum deles, né? Então a gente faz assim, ó, vou pegar primeiro o menos 1. Então eu escrevo assim, ó, f de menos 1. Não é f de x? Agora eu vou trocar o x um de cada vez por esses elementos aqui, ó. Então a gente lê assim, f de menos 1. Isso significa que no lugar do x, vou colocar o menos 1. Lá na nossa regrinha, esse nosso elemento x agora é o menos 1. Olha lá, ó. É o menos 1, tá certo? Nós vamos pegar o número menos 1, colocar dentro da nossa máquina de carne moída, vamos passar isso daí e vamos ver o que vai sair lá no final. O resultado final é o nosso y, tá? É o elemento que está no conjunto de chegada, no contradomínio. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. F de menos 1 igual 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então veja bem que legal, ó. Pegou um elemento, menos 1, do conjunto A, passou pela função, chegou no elemento menos 1 do conjunto B. Tem menos 1 lá, né? Aí, ó, relacionou o menos 1 com o menos 1. Vai ser sempre com o menos 1? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ó, vamos pro próximo agora. Vamos pegar lá o próximo elemento, 0, né? A gente diz assim, ó, f de 0. O que eu faço? No lugar do x eu troco por 0. Olha lá, a funçãozinha é esta, né? Estou trocando agora, ao invés de ser x, estou colocando 0. Bom, 2 vezes 0, 0. O que sobrou? 1, né? Então, a gente diz que f de 0 é igual a 1. Olha lá, novamente, pegou um elemento 0 do conjunto A e relacionou com o elemento 1 que está lá no conjunto B. Está começando a fazer sentido? Mais fácil? Vamos lá. Vamos para o próximo, ó, o 1 aqui, tá certo? Vamos pegar, dar um espacinho aqui, ó, f de 1. Ou seja, o que vai dar essa função, que resultado vai dar essa função quando o meu x vale 1? Tá? Então, falar f de 1 é, quero saber o valor agora disso, quero saber o y, né? Quero saber o valor, quando no lugar do x eu colocar 1. Quando o meu x vale 1, a minha variável vale 1. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. E aqui mais 1 vai dar 3. Olha lá. A função, a regra, ela associou o número 1, o elemento 1, com o elemento 3 lá do outro conjunto. Quer ver no desenho como vai começar a fazer mais sentido agora? Nós temos então os dois conjuntos, ó. Conjunto A. Quem está no conjunto A? Menos 1, 0 e 1, né? Repara lá, ó. E aqui nós temos o conjunto B, o conjunto do contradomínio, isso é maiorzinho. Vai do menos 1 ao 3. Então, ó, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, aqui a gente chama de domínio, aqui a gente chama de contradomínio.
que essa relação fez? O que esta regra aqui fez? Ela pegou o elemento menos 1, nós trocamos aqui, né? E chegou no menos 1. Ou seja, do menos 1 até o menos 1. Está criada a primeira relação. O zero foi para onde? O zero está relacionado com o 1. Ó, zero relacionado com o 1. E o 1 do conjunto A, do conjunto domínio, ele está relacionado com o 3. Percebeu? Criou uma função ou não? Tem um para cada um, não está sobrando. Lembra das regrinhas, as duas regrinhas? Não está sobrando ninguém e não está com duplicidade em nenhum deles. Tá? De cada elemento do A sai exatamente uma relação, uma flechinha. Bom, aqui repare que no conjunto B ele tem 5 elementos, né? Foram usados apenas 3. Esses 3 elementos usados do contradomínio é chamado de imagem da função. Tá certo? Eu vou anotar isso bem certinho no próximo quadro para não apagar aqui. Então vocês anotam, copiam isso daí bem certinho no caderno. Próximo quadro eu só vou deixar anotado, vou repetir isso daqui, vou deixar anotado aqui quem que é o domínio, quem que é o contradomínio e quem que é a imagem da função. Beleza? Vai lá. Bom, tá aqui, ó. Deixei lá a relaçãozinha, né, pra gente ver quem se relaciona com quem. E aí, geralmente nós começamos a estudar a função, entender essa ideia da anotação, como é que eu escrevo, como é que eu falo dela, como é que eu entendo ela. A gente tem esses 3 itens importantes. Quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem da função. Tá bem? Vamos lá. Quem é domínio? Quem que faz parte do conjunto de partida? Vamos lá. É o conjunto A, né? Menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Quem é o contradomínio? Quem é o conjunto de chegada? Quais opções eu tenho na chegada? Eu tenho as opções menos 1, 0, 1, 2 e 3. Bom, mas afinal, o que é a imagem? Apenas os elementos lá do contradomínio que participam de alguma relação. Quem são? Esses 3. Menos 1, 1 e 3. Então a imagem é composta por menos 1, 1 e 3. Sobraram alguém, não tem problema, já estão dentro do contradomínio, já está valendo. Então, são esses aqui, ó. Domínio, contradomínio e imagem. Tranquilo? Então, pensa bem. Função. Pega um elemento do conjunto A, do conjunto de partida, passa por uma transformação, no caso nós tivemos essa regra como exemplo, e chega no conjunto B, tá certo? Por meio dessa transformação, vai ligar esses elementos lá, tá certo? E é isso daí, ó. Deixa eu só anotar uma coisa aqui, ó. Anotem tudo isso daqui, tá? Às vezes ele fala assim, ó. Vamos supor que eu tenho este conjunto aqui. Esse conjunto, ó. Essa relação aqui, essa regrinha. E fala assim, ó, olha, quanto vai ser o x caso o y seja nulo? Gente, se falar y nulo, lembre-se que o f de x é o y. E ser nulo quer dizer que esse cara vai trocar por 0. O que eu vou fazer? Imagine que você tem essa relaçãozinha aqui, ó. E de repente fala, quanto vale o x quando o y é nulo? Ah, mas isso me deu uma dica legal. O y ser nulo, eu trocar o y por 0. Olha aqui, isso aqui não é uma equação do primeiro grau. Dá para você encontrar o valor de x, não dá? É possível, tá certo? Então, quando falar o y é nulo, troca o y por 0. E se falar o x é nulo, troca o x por 0, você vai encontrar o valor de y, tá certo? Sempre que falar um desses aí, você troca o valor. Se falar y nulo, troca por 0 o y. Se falar x nulo, troca o x por 0, tá bom? Às vezes ele pergunta assim, ó, quanto vai ser a função caso x vale 5? Ué, tá pedindo para você trocar o x aqui por 5, vai calcular o f de 5. Troca 2 vezes 5 mais 1, caso seja essa regra. Se for uma outra, não tem problema, vai ter o x lá, tá certo? E aí você consegue, então, substituir esse valor e chegar num resultado. Sempre o resultado, viu que o nosso cálculo a gente foi fazendo e chegamos num resultado? Esse resultado é o y, tá? E isto forma alguns pares ordenados, tá certo? Ó, lembra que no A era sempre o x e no y, no B era o y? Então nós temos os pares ordenados aqui, ó. O menos 1 está ligado com o menos 1. O outro par ordenado é o 0 está ligado com o 1. O outro par ordenado é o 1 está ligado com o 3. Tá vendo que é tudo a mesma coisa? Tá certo? Bom, por que isso aqui é importante? Gente,
Um dos próximos passos que nós faremos é o gráfico da função. E para isso eu preciso entender bem certinho que saber que cada ponto de cada parzinho disso aqui é um ponto no plano cartesiano e como que eu consigo esse ponto aqui. O que nós fizemos? Pegamos o valor de x lá do domínio, substituímos a nossa máquina, na nossa transformação aqui, fizemos o cálculo, chegamos num resultado, né? Esse resultado é o y. O zero é a mesma coisa, ó. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Chegamos no resultado y. Então a nossa máquina de transformação, quando eu troco o x por um valor, menos 1, 0 ou 1, nós processamos isso, fazemos os cálculos, chegamos num resultado. O resultado é o y do nosso par ordenado. Tudo bem? Amanhã vocês vão ter exercícios para fazer, para praticar um pouquinho essa ideia. Vocês vão ver que não é difícil. Última coisa para fechar. Lembre-se sempre que numa função existem sempre duas variáveis, dois números, tá? Variável é algo que pode ser trocado, pode ser mudado. No caso aqui as variáveis são sempre f de x e x, tá? Quem é a variável dependente, quem é a variável independente? Geralmente x é a variável independente, tá? Por quê? Ela entra na máquina sem ter nenhuma preocupação, não quero nem saber quando é que vai chegar. O x vale tanto e agora a gente vai substituir aqui e vamos ver o que vai dar o y. Repare então que o f de x depende do valor de x para ele ter um resultado, concorda? Se eu troco o valor de x, muda o valor de y, muda o valor de f de x. Então nós temos também aqui, ó, variável independente e o f de x, que é o nosso y, é a variável dependente. Não se esqueça sempre disso, que a função é formada por essa relação de dependência entre dois elementos. Beleza, galera? Respira, vai dar tudo certo. Faz de novo aí se precisar, não esqueça de anotar tudo no caderno, faça anotações, pause o vídeo, volte, faça pergunta para mim lá, pode mandar, não tem problema, a gente vai conversando, beleza? Valeu? Um abraço para vocês aí, até mais!